people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul there, down by the sea. I lost control here, living free. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um programa do Bom Sucesso. Este Bom Sucesso entra com uma música escolhida pelo nosso convidado e vão já ver que é um convidado muito especial do Algarve, de há 31 anos atrás. E esta música, aliás, este mar, é aquilo que na prática me parece que o fez decidir a ficar connosco e a escolher Portugal para viver porque gosta do mar. Já perceberam que ele não é português, mas nem vão reparar nisso quando o ouvirem. 31 anos entre nós é mesmo muito tempo. Obrigado, Clive Jewell, é o cônsul britânico no Algarve, o responsável do consulado britânico no Algarve, um bom amigo, pelo menos há 20 anos, ele já está há mais anos no Algarve, desde que eu conheço, e era isso mesmo que eu te ia perguntar, Clive. Porquê é que tu escolheste o Algarve e, afinal, porquê é que os britânicos, tantos britânicos, escolhem viver no Algarve? Eu diria, talvez perto de 100 mil britânicos que vivem registados ou não no Algarve, que agora isso já não importa para nada, e, na prática, deram o Algarve ao mundo, neste mundo contemporâneo, optando, muitos de vocês, como segunda casa. Boa tarde, Paulo. Olá e muito obrigado pela convite para esta conversa. Bom, em princípio, eu visitei, se lembro bem, eu visitei o Algarve pela primeira vez de férias em Praia da Rocha, Portimão, em 1983, com 3 amigos, há 37 anos. Primeira visita como turista, tinha 26 anos. E eu trabalhava como operador turístico em Londres. Já tinha trabalhado em Espanha e na Grécia, mas tinha voltado para Londres. E aproveitei esta visita também para conhecer um contato comercial que o Paulo conhece, que é José Carlos Leandro. Diretor dos apartamentos de Minichoro, em Montechoro, mas hoje em dia, e durante muito tempo, dono há muitos anos, do ilustre, digo eu, Hotel Alícios em Albufeira. Então, um querido amigo durante 37 anos.
mas 5, 6 anos depois, em 1988, voltei a trabalhar em Espanha, em Ibiza. A ilha já tinha uma reputação de, diria eu, feriados hedonísticos. E um dia o meu patrão em Londres disse-me que queria que eu fosse para Portugal, para o Algarve. A nossa empresa tinha adquirido outro negócio e tinha um grande programa em Portugal, e as duas operações foram fundidas, cabendo a mim liderar esta nova operação. Então, eu venho viver para cá em fevereiro, mesmo dia 10 de fevereiro de 1989, e estou aqui desde então. E depois como é que passaste da atividade comercial, de trazer turistas, às vezes para Ibiza, para a Grécia também, para a Espanha, e depois, enfim, para Portugal, onde passaste a viver, e de repente saíste da atividade turística para representares os cidadãos britânicos no Algarve. Como é que isso aconteceu? Pois foi uma série, depois de 30 e tal anos, 33 anos, a trabalhar no setor do turismo. Eu trabalhava com várias companhias, não muitas, 3 companhias nestes 33 anos. Algumas vezes uma companhia foi vendido, e ultimamente trabalhava com o grupo Thomas Cook, mas a nossa companhia, que foi parte deste grupo, foi integrado na companhia, e com o resultado que para a nossa equipa estávamos, não quero dizer despedidos, mas a porta estava fechada. E depois deste tempo, tantos anos, queria fazer uma coisa diferente, e foi uma grande surpresa ver um dia um anúncio para este trabalho no Consulado Britânico em Portimão, há 10 anos. E 10 anos muito felizes, digo eu. Tem sido uns 10 anos muito, muito intensos. Tu há 10 anos no Consulado Britânico e eu há 12 no Consulado da República Checa. Nesse sentido, somos também colegas nesse domínio de ajudar os cidadãos desses países aqui, nesta que é agora a tua terra e é, desde sempre, a minha terra. Mas outros britânicos, claro que tens amigos britânicos no Algarve, então... E porque é que eles também escolheram tantos o Algarve? Como é que houve este fenómeno? Na prática, nós somos apenas 450 mil e vocês são quase 1/5 do total da população no Algarve. Sim, bom, depende das estatísticas, sim, mas muitos britânicos aqui residentes são... não são reformados ou aposentados, não é? Há muitos que trabalham aqui, têm várias experiências. A idade média era, há 10, 15 anos atrás, a idade média era à volta de 60 anos. Hoje em dia é diferente, isso mudou, e hoje em dia no era digital, por exemplo, há pessoas que podem gerir os seus negócios a partir de Portugal. Outros decidiram criar uma família jovem em Portugal, porque é um dos países mais seguro e pacífico no mundo. Então, não são todos de uma certa idade para
relaxar, refumados e relaxar nas costas fantásticas que temos aqui, mas há muitos cidadãos que trabalham em diferentes sectores, e há muitos, por exemplo, e não só o turismo, tecnologia, jornalismo, arquitetura, como profissionais no esporte, ou ténis, ou golfe. Outros oferecem serviços como, por exemplo, yoga ou massagem, organizadores de casamentos, há muitos, como o Paulo sabe aqui, então, e também associações lideradas por cidadãos britânicos que prestam serviços ou apoio para cidadãos ou para residentes estrangeiros, não são britânicos, como o AVPOP, como o Safe Communities Portugal e outros. Então, é não só para férias, não só para gastar seu tempo em pleno relax, e acho que vou voltar à questão do seguro. As pessoas valorizam muito o seguro de Portugal. E, de acordo com o índice global, Portugal é o terceiro país mais seguro no mundo. Terceiro país no mundo, depois de Islândia e Nova Zelândia. E o país mais seguro da União Europeia. E isso para as pessoas, para os nossos cidadãos britânicos, é muito, muito importante. É muito importante. Olha, e então, o que é que tu, além de apoiar os britânicos quando estão em dificuldades, ou então quando precisam de documentos, bom, na verdade, jogas golfe, vocês encontram-se para beber umas cervejas, como se diz, verdadeiramente, o que é que, durante todo o ano, verdadeiramente, eu encontro sempre muitos ingleses com família, outros sem família, outros trazem a família depois. Mas como é que é possível vocês estarem tanto tempo longe da vossa terra, mas afinal como se estivessem na vossa terra? O que é fantástico aqui é que eu encontro sempre, ano após ano, um amigo traz outro amigo e traz mais família, e eu vou vendo sempre novos, mas vou vendo os antigos que sempre vi nos últimos 30 anos, aliás, como a ti próprio. O que é que vocês fazem no Algarve? Explica lá, que é para os outros cidadãos do mundo virem descobrir o Algarve como tu já descobriste. O que é que eles fazem? O que vocês fazem durante o dia, durante os meses de inverno? Eu tenho o meu trabalho. Eu tenho o meu trabalho que é 5 ou de vez em quando 6 ou 7 dias por semana. Então ainda estou a trabalhar em full time, obviamente. Mas há um número significativo de reformados britânicos, cidadãos reformados, que fazem contribuições como voluntariados. Isto é uma coisa importante. E devo dizer que isso é algo que os britânicos geralmente são fantásticos. E não só em Portugal. Eu sei por minha própria experiência e com os meus contactos, através dos contactos profissionais na Espanha ou França, que estas pessoas são muito generosos com o seu tempo, generosos com o dinheiro, generosos com suas habilidades, não é? E existem organizações para eles a contribuir à comunidade, sem fins lucrativos, obviamente. Sim, é verdade. Eu tenho encontrado muitos cidadãos britânicos associados a situações de crianças no Algarve, organizações para o apoio à criança, como tu disseste, na área daqueles que têm alguma menor capacidade, seja física, seja na área mental,
na área da saúde, até na recuperação dos doentes, e tem sido de facto um exemplo fantástico em que vocês, britânicos, dão sempre o exemplo, através de, às vezes, um pequeno almoço ou um almoço é uma boa justificação para juntarem alguns britânicos com outros portugueses e de outras nacionalidades para arranjarem a solução ou para uma cadeira de rodas, ou para um autocarro, ou mesmo para angariar fundos. Tem sido, de facto, um exemplo fantástico ao longo destes anos. Muito obrigado, em nome dos algarvios também por isso. De facto, agora que mencionaste, lembrei-me do Refúgio a Bioascensão em Faro, em que até muitos britânicos famosos que têm vindo ao Algarve têm passado e vão sempre dar a sua contribuição, e, portanto, na área do futebol, na área da música, nomes muito, muito impactantes. Mas agora, falando em nomes importantes, o Algarve foi descoberto pelos britânicos, essencialmente, agora na época moderna, não é? Com o aeroporto, não é? Desde 1965, e, portanto, nomes muito, muito sonantes que vieram aqui para o Algarve e nunca foram incomodados. Aquilo que sinto naquilo que tu mencionaste é que o Algarve e Portugal é um país seguro e, essencialmente, nós não temos aqueles paparazzi que andam atrás das pessoas famosas que vêm cá passar férias e, portanto, vêm passar férias mesmo de forma descontraída e ninguém, embora possamos reconhecê-los, não vamos atrás deles aborrecer as pessoas mais famosas que escolhem o Algarve e, portanto, sentem-se bem e fazem uma vida normal quase entre nós. Aliás, o vosso anterior Primeiro-Ministro vemos-lo muitas vezes a ir ao mercado comprar frutas e legumes e peixe e encontrar-se com as outras pessoas, enfim, nos restaurantes a beber um vinho ou uma cerveja. Apenas lembrei-me deste caso, que são as fotografias mais recentes, mas muitos outros fizeram aqui, plantam vinho e criaram novas marcas para o Algarve, nomes muito reconhecidos na área do golfe, na área da música. O Cliff Richard, claro, foi dos primeiros que descobriu o Algarve. Nesse sentido, vocês, ao longo dos anos, de facto, têm promovido o Algarve só pela vossa visita, com os nomes que nos têm trazido. Mas diz-me, e esses os britânicos em geral, tu como cônsul, dão-te problemas? Os cheques a mim dão poucos problemas. Também são poucos, não é? Mas e os britânicos? Bom, problemas, eu prefiro dizer eles chegam de vez em quando em circunstâncias complicadas, mas não são os residentes, os mais de 1,5 milhão britânicos que passam férias aqui no Algarve, normalmente. Mas os residentes, para os residentes, normalmente são coisas diferentes. Eles, por exemplo, precisam de ajuda na área da saúde. O que eu percebo é que às vezes precisam da tua intervenção quando precisam do hospital, por exemplo, acontece, pois as pessoas às vezes adoecem durante as férias, é normal, não é? E lá vai o cônsul ajudar, é normal. E nossa equipe, nós temos grande parte do trabalho e uma responsabilidade para nós, para apoiar os nossos britânicos na melhor maneira possível, ter relações fantásticas com as várias pessoas, com o pessoal, por exemplo, dos hospitais, ou do GNR, do PSP, da polícia. Porque nestas circunstâncias, se uma pessoa está em um hospital, em Faro, por exemplo, ou em Portimão, e a família está em Inglaterra ou Grã-Bretanha, ninguém fala português. Sabemos que há muitas pessoas aqui que falam inglês perfeitamente e fluentemente,
mas de vez em quando não é possível. Há situações complicadas em hospitais que nós podemos entrar em situação entre o hospital e a família, o doente ou os familiares, para explicar certas situações. E também acontece quando há situações de segurança, problemas de segurança, digamos, uma pessoa que talvez está... Às vezes perdem os documentos. Acontece com frequência perder os documentos. E, portanto, é aí que o consulado britânico também entra a ajudar a identificar as pessoas. É normal, não é? Sim. Normalmente... com a polícia é uma coisa, depende da situação. Há pessoas que são vítimas, há outras pessoas que, por um razão ou outro, a polícia tem um interesse nesta pessoa. Nossa responsabilidade para estas pessoas é verificar que eles estão a ser tratados como deve ser, segundo a lei portuguesa, e que têm acesso a um advogado, e que podemos, por exemplo, falar com a família em Grã-Bretanha. É o que acontece em todo o mundo. Os teus colegas cônsules britânicos do mundo inteiro têm esse trabalho. Aliás, os cônsules de todos os países, na prática, é o que fazem. Mas tu tens já uma responsabilidade imensa. São 1,5 milhão por ano que visitam o Algarve. E, portanto, é fantástico. Nós somos apenas 450 mil residentes portugueses, vamos dizer assim, e vocês inundam o Algarve o ano inteiro para o golfe, para a praia, para as piscinas, para a Serra Algarvia, para a gastronomia, com 1,5 milhão de britânicos. É impressionante, facto, a força da vossa vontade de continuar ano após ano a vir para o Algarve. É importante sublinhar que o número de pessoas, de cidadãos britânicos, que precisam a nossa ajuda ou a intervenção é mínimo. É mínimo. Imagina, de 1,5 milhão é um número mínimo de pessoas. Então, claro. Mas é fantástico como é que há 1,5 milhão de turistas de uma nacionalidade, neste caso britânica, assim como há de outras nacionalidades menos em comparação, que escolhem o Algarve para férias. E nesse sentido é uma grande responsabilidade para o Algarve ser a montra de Portugal. Olha, já agora perguntar-te, como este programa está a passar no Brasil, já conheces o Brasil? Já foste ao Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro? Não. Até agora só o Algarve, Grécia, Espanha. Bom, enfim, às vezes férias um bocadinho mais longe. Mas olha, tens que ir ao Brasil, porque de facto é uma relação cultural que nós temos, uma relação histórica fantástica. É verdade que a relação histórica com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra, também é fantástica entre Portugal e a Grã-Bretanha e a Inglaterra. E agora, há uns meses atrás, estava a ler um estudo sobre a vossa Gibraltar e a relação que o Algarve teve para que nos anos 1706, 1718, nós ajudámos os britânicos em Gibraltar a manter-se em Gibraltar através dos barcos dos pescadores que iam de Tavira, de Olhão e de Faro, levar guarnição, mantimentos, médicos, água, porque vocês não tinham condições para sair de Gibraltar por terra, porque estavam bloqueados pelo então o Reino de Castela. E é interessantíssimo um estudo que foi feito da relação do cônsul britânico nessa altura, em Faro, que era cônsul britânico, mas na prática era um comerciante
na altura, que tratava dos frutos secos do Algarve para o Reino Unido e que, na prática, fretava navios é uma expressão, barcos de pescadores para levarem mantimentos para manter os britânicos que estavam no rochedo de Gibraltar, para vocês não perderem, e ainda hoje faz parte da Grã-Bretanha, como sabemos, e nós durante 60 anos ajudámos a que mantivessem, como hoje mantêm, Gibraltar. Muitas histórias que nos ligam, como por exemplo a nossa relação mútua com a Índia, e foi uma rainha que casou com o vosso rei, a Catarina, que levou o dote de Portugal, Bombém, para esse casamento, e de facto há uma história impressionante, além do turismo recente, com a Grã-Bretanha, com o Reino Unido, de tantos e tantos anos. Na prática, há esta relação que faz com que vocês continuem a vir para o Algarve e nós continuemos a achar que os britânicos continuam a ser os nossos maiores amigos na Europa, mesmo qualquer Europa que nós estejamos a falar, a União Europeia, mas a Europa naquela que nós também não estávamos na Europa e já éramos amigos antes de termos aderido à CEE, então em 1986. Nesse sentido, vamos manter com certeza esta amizade e espero que o consulado britânico e o nosso querido amigo Clive Jewell no Algarve... Olha, e jogas golfe ou não? Jogo. Claro. Jogo. Não tanto. Não tanto. Há 2 ou 3 anos que não jogo, mas sim, gosto de jogar. Muito bem. Olha, Clive, foi uma simpatia da tua parte teres aceito esta conversa, que é uma conversa, na prática, apenas uma conversa entre amigos, e para este restabelecimento da nossa amizade, agora por esta via digital, e todos os britânicos que visitam Portugal, visitam Algarve, e um brinde à nossa história comum, que vai durar ainda muitos, muitos séculos, mesmo aqui e ali com algumas dificuldades, mas isso é perfeitamente normal. Clive, saúde. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E saúde também para você e todos os nossos amigos algarvios. Muito obrigado. Um grande abraço para a comunidade britânica no Algarve e que regressem sempre desejando e que nós vos continuemos a receber sempre com esta alegria de voltar a ter os nossos amigos britânicos, como nós chamamos, os ingleses, de uma forma mais fácil connosco, porque o Algarve é, de facto, a maior força que Portugal tem, como no passado foi o vinho do Porto. Agora nós vamos restabelecendo estas relações em amizade durante as férias e também em negócios. Obrigado, Clive. Muito obrigado, Paulo.